mineiros em campo pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Criciúma, Galo e Flamengo, jogo que vai ser ao vivo na Globo. Agora a gente vai pra Cidade do Galo com o Rafaela Potter, porque tem zagueiro novo no pedaço, é isso, Potter? O zagueirão Lianco desembarcou ontem no Aeroporto Internacional em Confins, e a informação que a gente tem é que desde ontem ele já está passando por exames, deve finalizar esse processo hoje para assinar contrato com o Atlético, contrato até o fim de 2028. O Atlético deve comprar 50% dos direitos econômicos do jogador, que falou rapidamente com a imprensa na chegada. Vamos ouvir. Agora tem algumas coisas ainda para ser resolvida e depois a gente comemora. Depois eu falo melhor, tá? Valeu, obrigado. A torcida aí, isso deixa mais animado. Bom, depois o Lianco vai falar muito mais. Agora a gente fala do time para enfrentar o Flamengo amanhã, porque o treino vai ser hoje à tarde, às 3h30, aqui na Cidade do Galo. Expectativa pelo Everson, que fez um trabalho à parte ontem. Se treinar com o grupo, grande chance de reassumir a titularidade no gol. Ele que está com um problema na mão direita. Falando também do Zarate, ele fez fisioterapia. A chance é pequena de ser relacionado para o jogo, mas há uma chance grande do Otávio, que estava no departamento médico, a aparecer no jogo, ser relacionado, ser opção do técnico Gabriel Milito. Por fim, Vargas já está em Belo Horizonte, vai se reapresentar no treino hoje à tarde. Com tantos desfalques, o Milito vem buscando algumas soluções, mas tem se decepcionado um pouco. Vamos ver na reportagem. A paciência está por um fio. Não é um comportamento normal do Milito, né? A figura calma do treinador do Atlético. Finalmente vamos ver Milito reclamar do futebol brasileiro, que é assim mesmo, que o calendário é apertado, que não tem tempo, mas que ele dá o jeito dele. Confiante até mesmo em meio aos muitos desfalques, rodada após rodada. Vamos nos levantar com força para seguir em frente competindo, tentando melhorar. Veio abaixo, depois do Galo não conseguir vencer outra vez na Arena. Eu só fico feliz quando ganho. Quando empato ou perco, não. Se a frustração de Gabriel Milito à beira do gramado é cada vez mais visível, as opções do treinador são cada vez menores. No último jogo, só 6 jogadores estavam à disposição aqui no banco de reservas. E algumas das soluções encontradas para suprir os desfalques vêm sendo questionadas. Na partida contra o Fortaleza, Milito ouviu atentamente o pedido para que Gustavo Scarpa jogasse novamente pelo lado direito do campo. A torcida gostou da atenção do professor. Mas enquanto o lateral esquerdo Guilherme Arana estiver com a seleção brasileira na Copa América, Milito não enxerga outra solução. Eu não sou louco que digo, maluco que falo. Eu não sou louco que fala, Scarpa não vai mais jogar pela direita. Eu gosto mais pela direita. A mim me gusta mais pela direita. Mas quem joga na esquerda, Arana? Que a seleção me mande. Rubens. Não está. Quem joga? Quem joga? Quem joga aí? O próprio Gustavo Scarpa diz que jogar pela esquerda não é uma novidade para ele. Comecei a me destacar pelo lado direito aqui no Galo e agora fui colocado na esquerda, mas é uma posição que eu me sinto muito confortável. Será que ele não está resolvendo um problema na esquerda, criando um problema na direita? Não é melhor ter o Scarpa na posição que ele é o melhor jogador, na ponta direita, e onde ele consegue ser mais produtivo? Com outros desfalques que vão do gol ao ataque, garotos da base têm ganhado oportunidades. Contra o Atlético Goianiense, Milito escalou no time titular 4 jovens revelados pelo Galo. A realidade é que esses jogadores da base eles estão se sacrificando, né? Eles estão jogando fora de posição. O Cadu, como ala pela esquerda, ele é um atacante, às vezes até mais de área, fica mais confortável para jogar mais na área, mas eles estão tendo muita doação. O fato é que todas essas soluções não trouxeram vitórias em casa no último mês. Nós somos os primeiros que queremos jogar e ganhar. Nós somos os primeiros que queremos jogar e ganhar. Quando falo de nós, falo dos jogadores. Somos os primeiros que queremos ganhar. Isso é o que falta. Que falta? A decepção com as soluções até o momento de Gabriel Milito é a do torcedor do Atlético também. Disse aqui no nosso destaque que a negociação com Fausto Vera, ela está paralisada. Deu uma travada, o volante do Corinthians, porque o Corinthians tomou mais uma ontem, né? Perdeu mais uma pro Palmeiras. Antônio Oliveira, o técnico, foi demitido e o Fausto Vera, ele não tinha muito prestígio com o Antônio Oliveira, estava encostado.
Agora, com a definição do Corinthians aí, com o novo treinador, pode ser que essa situação mude, que o Fausto Vera volte a ganhar espaço. Então, provavelmente, a negociação do Atlético, com o Atlético, ela só vai se concretizar ou não a partir do momento que o Corinthians anunciar o novo treinador. O Atlético que tem uma movimentação ainda tímida, né? Você até recepcionou o Lianco, né, ontem. Isso. No aeroporto, mas se reforçando aí para a sequência da temporada. O Atlético tem jogo duro amanhã, é clássico interestadual, um dos maiores do futebol brasileiro. E lógico, né? O Milito ainda continua com problemas, mas dessa vez terá um elenco mais encorpado para escalar o time que vai a campo diante do Flamengo. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, na Arena MRV, válido pela 14ª rodada da competição. O Atlético tem os retornos certos do zagueiro Bruno Fux e do meia Gustavo Scarpa. Eles que cumpriram suspensão estão de volta então à equipe e devem ser titulares. O Atlético fechou agora a preparação, o último treino antes do confronto de amanhã. E a gente está apurando aqui para ver como é que foi esse treino, porque era uma atividade decisiva para saber se Everson, Otávio e Zaratio vão para o jogo. Ainda são dúvidas. O Everson se recuperando de dores no dedo mínimo da mão direita. O Otávio já está na transição há um bom tempo. E o Zaratio com incômodo no pubis. Ele não treinou ontem, ficou na fisioterapia. E hoje era muito aguardada essa presença do Zaratio para saber se ele estará pronto para a partida. Um outro jogador que também pode voltar à relação é o Vargas, o chileno que estava com a seleção do Chile, se despediu da Copa América, se reapresentou ao Atlético, então provavelmente estará também à disposição. E aí fica a dúvida se já chega para ser titular ou se o Milito vai preferir manter aquele trio com Cadu, Paulinho e Hulk. Paulinho e Hulk obviamente não saem do time, mas fica essa dúvida se o Vargas ganha a posição no lugar do Cadu. São opções, tá, Léo? Porque no último jogo o Galo só tinha 6 jogadores no banco de reservas. Pelo menos no banco de reservas o Atlético deve ter um time mais completo pro duelo de amanhã. Pelo menos isso, né, Breno Galante? Um time mais completo no banco de reservas. E sobre o que pode fazer o Milito, a gente sempre fala aqui no programa, vocês debatem, especialmente com o Rafa Leal por aqui, desta imprevisibilidade do treinador. Ele pode sempre pregar alguma coisa diferente daquilo que a gente planeja, projeta. Mas e Vargas, titular ou não? Rapaz, a minha escalação hoje pela manhã contava com o Vargas, né? Porque eu imaginava que ele chegaria para treinar no Atlético. Como ele teve o voo cancelado, ele não treinou hoje à tarde, ele deve chegar a Belo Horizonte amanhã pela manhã. Eu acho até que o Milito vai levá-lo para o jogo, mas eu não acho que o Vargas vai ser titular por não ter feito nenhum treinamento com a equipe. Se tivesse treinado hoje, eu colocaria ele no time titular. Então fica essa situação. Eu acho que ele... banco. Pelas imagens do treino do Atlético hoje, a gente viu o Everson treinando com a bola normal, né? Então fica aí também essa expectativa, porque o Everson é o titular do Milito. Independente do Matheus Mendes ter ido bem nesses jogos ou não, o Everson é uma figura que o Milito já demonstrou toda a confiança nele. Então, como treinou hoje com bola aparentemente normal, eu acho que ele deve pintar amanhã no jogo junto com o Scarpa e o Fux, que o próprio Vinícius disse aí. A questão do Zaratio eu acho mais complicado. Ontem ele passou por uma clínica para fazer uns exames ainda para ver essa situação da dor. Eu tenho um feeling, aí é uma opinião, né? Um sentimento que ele não deve ir pro jogo. Espero ser surpreendido amanhã, né? E o Otávio, ele já tem condições. A questão mais é se o Milito vai realmente confiar, porque ele não tá sem ritmo de jogo, o atleta tá fazendo uma preparação física para que ele volte, né? Com condições de jogar 90 minutos, mas do jeito que o Atlético tá, com essa situação do banco limitado, se o Otávio puder jogar 45 minutos, ô Léo, eu levaria. Para um jogo como esse, eu colocaria o Otávio no banco. O certo é a volta do Scarpa importantíssima, do Fux também importantíssima, e o Milito a gente sempre sabe, né? A gente tenta acertar a escalação dele e na maioria das vezes a gente erra. Mas eu acho que ele não tá com tantas opções assim, mas dá para fazer um time competitivo para enfrentar o Flamengo amanhã. Imagino, né, Lélio, algo que vai incomodando, que o Atlético já inteirou 4 jogos seguidos sem vencer na Arena MRV. E tem um grande adversário pela frente amanhã e ainda assim a pressão cresce para a vitória, né? Bastante, e principalmente que é contra o Flamengo. Aí eu vou te falar, a torcida do Atlético não quer saber muito se tem 10, 12, 20, quer que ganhe o jogo. Sabe? A pressão é essa.
E o torcedor vai para apoiar, certamente, mas exigindo a vitória. Não precisa ser exibição de Holanda de 74, Brasil de 82. Basta ser uma exibição competitiva, né? Como nós vimos, inclusive, que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, né? Competiu muito e tem que competir mesmo, porque o Flamengo tem, mesmo desfalcado, jogadores diferenciados, e o mole que a defesa levou pro Bahia e levou pro Atlético Goianiense. Então amanhã é um jogo que ele não pode se dar muito ao luxo de nem pensar em levar gol. 1-0 amanhã é goleada, mas tem que competir e tem que jogar de uma maneira bem diferente dessa maneira que o Galo tem jogado em casa as últimas partidas. Não adianta. A gente sabe das dificuldades, todos nós sabemos, temos falado aqui, mas tem que jogar contra o Flamengo, é pra vencer, é clássico amanhã. Essa derrota o torcedor não aceita e não vê com bons olhos não, viu, Léo Campos? Lembrando que o Flamengo é líder com 27 pontos do campeonato, aí o G4 tem o Palmeiras, vice-líder com 26, Botafogo é o terceiro com 24, Bahia é o quarto também com 24. O Atlético está na 11ª colocação com 18 pontos. Nesse momento, viu, Vinícius? E falando desse retrospecto, né, o Lélio falou, realmente, o torcedor do Atlético não aceita perder pro Flamengo, e nos últimos anos o Galo tem levado até a melhor. A gente até publicou uma matéria agora, né, o tempo.com.br, que nos últimos 10 anos foram 20 confrontos, o Atlético venceu 10, o Flamengo 8 e 2 empates. De certa forma equilibrado, mas alguns resultados chamam a atenção, algumas goleadas, inclusive o último duelo num jogo até improvável, um 3-0 para o Galo no Maracanã, o Atlético ainda comandado pelo Felipão. Este foi o último confronto, com gols de Paulinho, Edenilson e Rubens, o Edenilson que nem faz parte mais do elenco atleticano, e vai ser o primeiro jogo entre Atlético e Flamengo na Arena MRV. E eu tava puxando no retrospecto aí desse clássico, no atual século tivemos 12 goleadas, porque é um placar que acontece bastante, por incrível que pareça, as goleadas elas surgem entre Atlético e Flamengo, e nesse aspecto o Galo leva melhor, tá? Foram 8 goleadas favoráveis ao Galo e 4 favoráveis ao Flamengo, alguns placares que chamam a atenção. Pro jogo de amanhã, Léo, a última parcial, mais de 25 mil ingressos vendidos, a expectativa é de um bom público. No jogo passado foram 39 mil, uns quebradinhos, quase 40 mil, e o Atlético manteve aqueles preços mais baixos, a partir de R$27 para algumas categorias do sócio torcedor. O jogo é mais tarde, 9h30 da noite, mas se tratando de Flamengo, claro que atrai muito o torcedor. A expectativa é que o Atlético possa finalmente voltar a vencer na Arena MRV. O retrospecto é ruim. O Atlético vem de 4 jogos sem vitória na atual edição do Brasileiro. Apenas um triunfo que foi contra o Cruzeiro na 3ª rodada. Desde então o Atlético não conseguiu vencer mais. Se fora de casa, o Galo tem até regulado nesse Brasileiro. Na Arena MRV tem sido um fator que não tem jogado a favor por enquanto. O Galo sofrendo bastante para vencer os adversários em casa. Agora, Breno, eu falei há pouco sobre a tabela de classificação, né? O Flamengo com 27 pontos, o Atlético tem 18. Sempre quando entra o Atlético nesse Campeonato Brasileiro, nesses últimos anos, desde a última conquista, a gente sempre coloca o Atlético como um dos favoritos, postulantes ao título. Amanhã, a briga também está por isso, né? Porque já tem uma distância considerável de 9 pontos. O Flamengo pode se isolar ainda mais, caso vença na Arena MRV. Então, a pressão em cima do Atlético, não só por esta rivalidade histórica, não só pelos últimos resultados na Arena que decepcionaram, mas também porque tem um objetivo aí da temporada imbuído, né? Verdade, né? É um confronto direto, assim como foi contra o Palmeiras. Agora, vale a gente reforçar, né? O Atlético tem vários desfalques, isso tem um peso?
tem o peso, né? O Flamengo ele pode repetir o time que jogou no último jogo contra o Cruzeiro, né? Os jogadores estavam pendurados, não levaram cartões. Se o Atlético tem a volta do Vargas, eles têm a volta do Pulgar lá também. Enfim, agora, a questão é o que o Lélio falou no começo aí do programa. Qual é a postura do Atlético? Eu espero que o Milito ele monte um time amanhã preocupado com a questão defensiva. Tem que vencer, mas que ele acerte essa questão principalmente do meio de campo do Atlético, porque o meio de campo do Flamengo com o Gerson, que tem muita qualidade, a gente conhece o Alan aqui, que passou pelo Atlético, né, que tem uma pegada forte no meio, pode ser um setor que decida esse jogo. Então eu tô esperando que ele até monte, de repente, ali com o Mariano, o Rabelo, o Fux e o Rômulo, o Scarpa de um lado, Palácios do outro, Igor Gomes, Batalha, Paulinho e Hulk. Esse seria o meu time, já tô até adiantando aqui, né? Mas eu com a preocupação ali do meio, de defender e depois ir pra frente e propor, pra não acontecer o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, que ele realmente deixou o meio muito aberto e o Palmeiras conseguiu controlar esse setor. É um jogo que realmente o torcedor vai ter que ter paciência, vai ter que apoiar, né? O Atlético manteve os valores dos ingressos, a gente espera que tenha um bom público aí, e só para dar um toque aí na diretoria do Atlético, né? Que bom que reviu a situação dos ingressos do Flamengo, né? Porque colocar ingresso pro visitante mais barato seria um absurdo, né? E aí voltou atrás e aumentou os ingressos do Flamengo, o que é correto, porque fora de Belo Horizonte, o torcedor do Atlético paga caro. Então o torcedor visitante para vir aqui assistir o jogo também tem que pagar mais caro do que quem tá aqui, né? Então, pelo menos a diretoria voltou atrás e para mim fez o certo para amanhã. Muito bem. Ô, Léo, rapidinho, eu já sei que a gente tá, né, com o tempo já bem curto, mas isso que o Breno falou, ele tem razão. Isso é uma brincadeira e mais uma, né, de mau gosto da diretoria do Atlético. A torcida do Atlético ao Maracanã é maltratada. Ela não é recepcionada com tapete vermelho lá, não. E o ingresso não é baratinho, não. É pelo menos o dobro ou o triplo do que o torcedor do Flamengo paga. Então, sabe, não dá pra entender realmente esse tipo de ação da diretoria do Atlético. Quanto ao time do Flamengo, você narrou domingo, atenção com esse Luiz Araújo, né, que joga muita bola, o Gerson não precisa falar, o Pedro nem devia estar aqui, devia estar lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira, e é um time que, né, a gente viu a dificuldade do Atlético nos contra-ataques. Flamengo, ele é letal nos contra-ataques se tiver espaço pra jogar. A verdade é essa. E o Pedro é um ótimo definidor, né? Então, ele participa pouco do jogo, pelo menos contra o Flamengo. Contra o Cruzeiro participou pouco do jogo, mas fez o gol dele em pouquíssimas chances ali que teve no campeonato.